a gente falou de freguesia. E realmente, não é à toa que o torcedor tricolor chega animado, né? A gente tá vendo a torcida, o Fluminense vai ganhar do Flamengo de novo. Tem até aquela brincadeira, ganhar Fla-Flu é normal, né? Que o tricolor tá brincando muito e tem que zoar mesmo nas redes sociais, é a rivalidade. Porque, olha os números, o Fluminense é, com sobras, o time com mais vitórias contra o Flamengo desde 2021. São 14 jogos, 9 vitórias do Fluminense, 2 empates e 3 derrotas. Esses números são impressionantes, principalmente levando-se em conta a superioridade do elenco do Flamengo sobre o elenco do Fluminense. Esse ano um pouco menor, mas nos últimos anos o Flamengo era muito mais forte que o Fluminense em termos de nome. E aí você tem 14 jogos, 9 vitórias do Fluminense, 2 empates, 3 derrotas, 69% de aproveitamento. E aí é um número bem impactante. E outra, dos últimos 10 jogos, o Flamengo só venceu 2, com 7 derrotas e 1 empate. Então, quando a gente fala freguesia, não é só a pilha do torcedor. Realmente, o Fluminense construiu uma freguesia que é muito difícil você construir contra um elenco super poderoso como o do Flamengo. Não, por favor, André. Bom, eu queria dizer, boa tarde a todos, é você que nos acompanha, eu queria dizer que esses números mostrados pelo Asmar incomodam o torcedor do Flamengo. Isso é claro, mas eu acho que incomoda muito mais o elenco do Flamengo. E o professor Sampaoli está chegando agora, ele tem poucos jogos dirigindo o Flamengo, está chegando agora. Em confrontos com o Diniz, ele está levando uma leve vantagem, mas isso não importa. Importa que passa pela cabeça dos jogadores, a meu ver. Para os jogadores do Flamengo, eu estou falando do Flamengo, não estou falando da Portuguesa do Rio de Janeiro, estou falando do Flamengo. É evidente que esses números incomodam. Quando a gente faz algum tipo de estatística, essa até que não recua muito no tempo, é do dia 2021 para cá, mas alguns costumam dizer, mas esse jogador não tem nada a ver com isso, com a estatística que é desfavorável nesse momento. Eu lembro aquilo que algumas horas a gente ouviu do Luxemburgo, ele falou, mas sem dúvida alguma, jogadores de outras equipes e técnicos devem pensar, talvez não falem, mas devem pensar a mesma coisa. Eu não quero passar para a história como o treinador que permitiu a quebra do tabu. Ele falou isso, tá certo? Então, porque isso fica registrado realmente. Aqueles mais atentos acompanham isso. Então, eu entendo que esse é um jogo importante e o Flamengo tem que mostrar que está prosperando, tem que tentar diminuir essa estatística, tem que mostrar serviço exatamente nesse jogo grandão. A gente sabe a importância de um Fla-Flu. E, por outro lado, o professor Diniz está vivendo uma fase muito legal, está tanto tempo no Fluminense, tem dezenas de jogos, está ajeitando o time, ressurgimento do Ganso, tem tanta coisa acontecendo a favor do Fluminense nos últimos tempos, mas é um grande clássico, eu espero um clássico com gols. Eu sei que teremos o segundo jogo, mas eu acho que pelo perfil dos dois treinadores, o jogo será muito animado. Asmar. Fausto. Ô, Pilhado, boa tarde a todos. O Fluminense está vivendo uma lua de mel e o Flamengo está naquela crise do relacionamento. É mais ou menos por aí, né? O Fluminense está vivendo um grande momento com a sua torcida, os jogadores desempenhando um grande futebol. O Ganso, que eu acho um jogador extraordinário, tá bem fisicamente, e quando ele tá bem fisicamente, ele rende muito mais do que os outros no futebol brasileiro. É um cara muito acima da média, né? É uma pena que ele não teve essa sequência durante toda a sua carreira, porque é um jogador que a gente gostaria de ver rendendo, que tá rendendo numa seleção brasileira, rendendo nos clubes, ter ido pro futebol europeu. É um jogador extremamente acima da média, né? Quando tá 100% fisicamente. E me parece estar assim. E ele tem um entrosamento realmente fantástico com o Fernando Diniz. O Diniz acha uma situação interessantíssima para ele ali dentro de campo e ele desempenha muito bem. Fora o elenco do Fluminense. Hoje não existe essa disparidade, como você bem colocou, entre Fluminense e Flamengo no elenco. É óbvio que o Flamengo... Não, o elenco do Flamengo é melhor. Mas o time titular, se você for ver ali,
Tô dizendo a disparidade brutal que era. Não tem mais isso. Continua com um grande time, continua com um grande elenco. O Flamengo tem todas as condições de virar essa chave, sem nenhum tipo de comparação com o Corinthians. O que você falou de um time apático, né? É mais ou menos isso. São jogadores que ganham milhões, jogadores de nome, ou não, jogadores de Corinthians também, jogadores de nome, mas que não estão rendendo absolutamente nada. Por quê? Porque falta realmente isso que o Bruno coloca muito bem, uma sequência de trabalho. O Flamengo, assim como o Corinthians, trocou muito de treinador, ganhou títulos, é o que dá uma refrescada, é isso que favorece o time do Flamengo. O Flamengo vem de grandes campanhas, grandes jogos, né? Agora, é inevitável a gente apontar o Fluminense hoje como favorito pelos números. Os números falam por si aí, né? E são números, assim, consideráveis, né? Não existe nenhum tipo de equilíbrio. É um favoritismo, se for baseado em números, muito grande do time do Fluminense. Só que é um duelo de 2 jogos, onde o mental também vai pesar muito, né? Entendo que o mental vai pesar muito. Eu não arriscaria tudo nesse primeiro jogo, apesar de entender que os caras, eu acho que vão arriscar tudo nesse primeiro jogo. Não vai ser jogo de compadre, não vai ter essa de deixar pro segundo jogo, até porque o mando é do Flamengo. Como que é no Rio, Mal e Pilhado? Tem a torcida mista, mas hoje tem a maior parte da torcida do Fluminense. Hoje né? é a maior parte da torcida do Flu, né, Mauro? É isso, né, Mauro? Tá sendo assim, né? Eles têm um misto no meio ali, né, Mauro, no Maracanã? No Maracanã você tem o setor sul do Fluminense à direita, o Flamengo à esquerda. Os outros setores você pode comprar qualquer um pode comprar. Geralmente o pessoal fica até mais perto da torcida ali, do lado da sua torcida, mas é misturado. Só que dessa vez, como o mando é do Fluminense, a torcida do Fluminense está motivada, isso nunca aconteceu, né? Mesmo com o mando do Fluminense, nunca se comprou todos os ingressos. Dessa vez, a torcida do Fluminense, que teve prioridade na compra, comprou nesses setores centrais e comprou o setor atrás do gol. E aí a do Flamengo vai ficar só do lado esquerdo, vai ser minoria, né? E no outro jogo o inverso vai acontecer, os ingressos também já acabaram. Que é uma raridade. Né? Mas os lados dos anéis vão separados. ser completos. Aí pode ser completo pro Flamengo. Atrás de cada gol, cada um tem o seu espaço. Norte, Flamengo, Sul, Fluminense. Eles compraram mais aquele setor misto ali. Eles esperam, pelo menos estão falando do Rio de Janeiro, cerca de 70 mil pessoas lá. Mas eu acho... é um público grande, né? E eu acho que pro futebol isso é excepcional, isso é uma novidade, é o que você falou, momento de zoação tem que ter também. O Flamengo tava pisando em cima de todo mundo no bom sentido, e é legal também. O Palmeiras tá pisando e depois dá a volta por cima. Tomara que os times consigam dar a volta por cima, os grandes rivais, né? Que não fique essa... Pro palmeirense é ótimo essa mesmice, pro Flamengo era ótimo. Mas enfim, se eu tivesse que apontar um favorito, é óbvio que eu apontaria hoje o Fluminense. Agora, o Flamengo tem como surpreender, o Flamengo tem como dar a volta por cima. E um jogo desse, e um duelo desse, uma decisão dessa contra o Fluminense, eu acho que sim, seria uma grande virada pro Flamengo se o Flamengo passasse para a sequência da temporada. E o contrário seria o mesmo, seria uma tragédia, acho, caso caia contra o Fluminense. Fala, galera. E aí, o Flamengo é freguês do Fluminense? Diz aí nos comentários. E não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Valeu!